Vambora! Segunda-feira, 15 de setembro, vamos aqui começar a semana. Bora! Começar nossas prévias para a temporada. Daqui a algumas semanas teremos o início da pré-temporada da NBA. Logo os training camps começam. Já vamos entrar no clima, já vamos entrar no climinha, né? Aquecer os motores para essa temporada. E aí, vamos aqui começar nossas prévias com a divisão do Atlântico, né? Nessa temporada, as minhas prévias serão divididas por divisão, tá bom? Aí hoje, vamos com a divisão do Atlântico. Divisão essa que tem Boston Celtics, New York Knicks, Toronto Raptors, Brooklyn Nets e Filadélfia. Falar sobre os 5 times, minhas expectativas. E falar também um pouquinho sobre notícias, né? 2 notícias aí pra vocês. Uma sobre Kuminga e outra sobre Brooklyn Nets. Brooklyn fez uma troquinha nessa tarde, comentar sobre. E é isso, vambora! E dá-lhe solinho da guitarra, vai! Aê! Muito bem! Tá no ar o Switch TV Show de hoje, dia 15 de setembro, edição de segunda-feira. Vamos iniciar os nossos trabalhos aqui no canal. Não iniciar, né? Porque hoje de manhã já foi ao ar o resumo do domingo de NFL. Se você não assistiu, vai assistir, tá? Vai assistir. Quem curte a NFL, quem tá curtindo a minha cobertura da NFL, com certeza já deve ter assistido, já deve ter deixado o seu likezinho, né? Pelo menos eu espero, né? Eu espero que você tenha deixado o seu like, né? O seu safado. Se você não deixou o like, você é um crápula, né? Um crápula da pior espécie. Meu Deus do céu. Enfim, vamos aqui então falar sobre a NBA, como eu disse. Falar sobre as minhas prévias para a divisão do Atlântico. Falar sobre Kuminga, falar sobre Brooklyn Nets. Antes, eu só tenho que dar a diquinha Centauro para vocês, né? Como todos vocês já sabem, o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro, né? E aí a dica Centauro de hoje, já que eu vou falar sobre a divisão do Atlântico, bonezinho New Era do Boston Celtics, irmão. Olha que bonezinho lindo, qualidade absurda. E, mano, R$ 125,99 no Pix. Precinho bacana, bem bacana. E aplicando o cupom SWISH10 aqui, SWISH10 tudo junto, você ganha mais 10% de desconto. Então aqui, você já teria 34% de desconto, porque o preço cheio é R$ 189,99, tá saindo por R$ 125,99 no Pix. E aplicando o cupom SWISH10, você ganha mais 10% de desconto em cima disso aqui. Então, velho, oportunidade maravilhosa aí pra você. Torcida do Celtics. Tem que aproveitar. Linkzinho vai estar no comentário fixado. E você pode explorar outras opções também. Você pode vir aqui, ó. Você vem aqui, ó. Olha aqui na Adidas, o que tem de Adidas aqui, ó. Olha aqui. Você vem aqui, ó. Olha o Anthony Edwards Zoom, versão low. Esse tênis é lindo. Esse tênis é maravilhoso. Você vem aqui, ó. Adiciona o cupom SWISH10, 10% de desconto nessa belezinha aqui, ó. Entendeu? Então, mano, dá uma olhada no site, dá uma olhada na Centauro. E se você vê um produto que é vendido e entregue pela Centauro e, né, seja um produto que você tem interesse, adiciona o cupom SWISH10 na sua compra, SWISH10 tudo junto, e aí você ganha 10% de desconto e de quebra ajuda o canal, porque uma pequena parte do valor do produto que você adquirir usando o meu cupom volta pro canal, né? E aí ajuda com que, né,
o titio consiga pagar as contas, né? Que é importante pagar as contas, né? Ajuda bastante. Então, Dica Centauro de hoje tá entregue. Vai lá na Centauro, usa o cupom SWISH10 e divirta-se. E agora sim, vamos começar o programa, roda a vinheta e vamos começar falando sobre as notícias do dia. E aí depois a gente passa para as prévias da divisão do Atlântico. Fechou? Bora! Beleza, pessoal. Primeira notícia do dia. Notícia fresca, né? Saiu agora há pouco. Kobe Bufkin, ex-Atlanta Hawks, foi trocado para o Brooklyn Nets. Informação do Shams Charania. Kobe Bufkin foi trocado por dinheiro, né? Por dinheiro. Né? O Hawks consegue aí um alívio salarial e o Brooklyn consegue aí mais um jogador para completar a sua folha salarial, né? O Brooklyn precisa adicionar um pouco mais de salário para fechar a conta do teto antes de começar a temporada. E aí o Bufkin chega para isso, chega para cumprir ali, né? Para adicionar salário na folha e chega para ser mais uma opção para esse perímetro que já tem muita opção, né? Se tem uma coisa que o Brooklyn tem de sobra é jogador de perímetro, né? Cam Thomas, Egor Deming, Traoré, Saraf, enfim. Tem uma porrada de jogador de perímetro e o Bufkin chega para ser mais um. Não sei quantos minutos ele vai ter, acho que ele vai ter espaço, até porque nesse Brooklyn todo mundo vai acabar tendo minutos. E pode ser uma boa oportunidade para ele aparecer, para ele se mostrar mais, porque no Hawks, cara, ele não tinha muito espaço, né? Não tinha como ele ter muito espaço. Então talvez em Brooklyn ele consiga se desenvolver melhor. É um jogador que chegou na NBA com, né, o rótulo de cestinha, de scorer. Talvez nesse Nets ele consiga dar uma desabrochada, né? Vamos ver, vamos ver. E a outra notícia do dia é sobre Jonathan Kuminga. Tivemos Shams Charania e Anthony Slater trazendo notícias sobre o Kumingão. E aí eu peguei essa postagem aqui do Pisou na Linha, onde eles compilaram, né, o que os dois insiders trouxeram. E aí eu vou ler aqui e dar a minha parpitada. O caos Kuminga segue no Warriors. Golden State fez uma nova oferta para o jovem ala, 75,2 milhões por 3 anos, como opção de equipe no terceiro ano. Essa opção foi a fonte do desacordo com o staff de Kuminga não aceitando a proposta, ou seja, essa team option no terceiro ano que o Warriors ofereceu foi o que fez o Kuminga declinar essa oferta que, em termos de valores, é uma oferta que eu julgo como bem justa, tá? 75,2 por 3 anos, eu acho bem justo pro que é o Kuminga hoje, tá? Mas essa team option, né, não deixou ele, né, não agradou ele. E aí eles seguem falando, né, que o Kuminga tinha uma oferta na mesa de 45 por 2 anos, que também foi recusada. A nova proposta lhe garantiria 48,3 milhões nos primeiros 2 anos de acordo, um valor semelhante ao que Josh Giddey ganhou de Chicago em sua extensão recente. Josh Giddey, que é muito mais provado na NBA do que o Kuminga. E o Kuminga não quis. A grande diferença é esse controle da equipe no terceiro ano. O contrato de menor duração é visto mais como ativo de troca do que compromisso a longo prazo. Outra oferta possível era uma de 54 por 3 anos sem opções, porém também negada. Também acho que seria um valor justo pro Kuminga, sendo sincero. Mas enfim. Seguindo. Kuminga entende que sem opções ou com opção de jogador, ele precisaria ganhar pelo menos 20 milhões anuais. Em caso de opção de equipe, o valor precisaria ser de 30 milhões anuais, o que é uma loucura. O que não é contemplado em nenhuma das duas ofertas. JK, aliás, fez sua oferta ao Warriors, 82 milhões por 3 anos com player option no terceiro ano do acordo. O que, obviamente, não foi aceito pelo Golden State. O Kuminga tá de sacanagem, né, mano? Pô, 82 milha. 3 anos. Cara, ele tá em Nárnia.
Ele tá em Nárnia, mano. 82, 3 anos. Cara, 27,3. O Kuminga não vale 27,3 por ano nem fudendo. Ele ainda queria player option. 54, 3 anos. Cara, 18 milhões, mano, condiz muito mais com a realidade do Kuminga do que 27 por ano, gente. Me surpreendeu saber que o Warriors ofereceu isso aqui, ó. 75,2, 3 anos. Cara, 25 milhões de média. Ah, tem uma team option no terceiro ano. Pô, tu não se garante, Kumingão? Tu não se garante? Ué. Enfim. Kuminga tá em Nárnia, mano. O Kuminga é aquilo. O Kuminga, ele quer quer o Quick raspado ainda. É surreal. A matéria também confirmou as recusas do Warriors a propostas de troca de Kings e Phoenix. Essa aqui é a informação de hoje, tá? O Charanek soltou que o Kings ofereceu o Monk e uma First, e o Warriors não quis. E aqui eu vou falar, o Warriors é maluco aqui de não aceitar, tá? Mano, Malik Monk e uma First do Kings pelo Kuminga, mano, eu aceitava na hora. Mas na hora eu aceito, né? Não quis. E o Suns ofereceu o Royce O'Neal e ativos de segunda rodada. Essa aqui já é uma ofertinha meio meh, mas eu ainda aceitaria, viu? O Royce O'Neal hoje é muito mais útil do que o Kuminga. Visto que o Steve Kerr não gosta do Kuminga. Então, entre ter um jogador que o seu treinador não vai colocar em quadra e é um jogador que tá com birrinha com a diretoria e ter um ótimo operário da bola que vem de boas temporadas em Phoenix, sou muito mais ter o operário, né, que é o Royce O'Neal. Então essas duas ofertas que o Warriors negou, eu não teria negado. Porque a gente tá chegando num ponto onde tudo caminha para um Kuminga pegando a sua oferta qualificatória para sair de graça a temporada que vem. Entre você perder o Kuminga de graça e você pegar um Royce O'Neal ou um Malik Monk com uma First, pô, gente, pra mim não tem nem dúvida aqui. Sinceramente, eu não consigo entender o Warriors não ter aceitado uma dessas ofertas, especialmente a do Kings. Não consigo entender. Só se o Warriors estiver achando que o Kuminga vai se valorizar pra caralho e vai trocar ele na trade deadline. Só que pra isso, o Steve Kerr vai ter que botar ele pra jogar. E eu duvido que isso vai acontecer, porque o Steve Kerr não gosta do Kuminga. Isso já tá claro pra mim. A menos que haja lesões do Butler, do Draymond Green, aí beleza, aí ele vai ser obrigado a colocar o Kuminga. Mas se todo mundo ficar saudável, o Steve Kerr não vai botar o Kuminga em quadra. E sem o Kuminga estar em quadra, tendo bons minutos, ele não vai se valorizar. Então, eu acho que todo mundo aqui tá maluco. O Kuminga tá maluco em pedir 82 milhões 3 anos com uma player option no terceiro ano. Ele tá maluco de não ter pego essa oferta aqui, ó. 75 por 2 anos. É maluco. 75 por 3 anos. É maluco de não ter pego isso aqui. E na minha opinião, o Warriors tá maluco de não ter pego o Monk em uma primeira rodada. Tá maluco, pô. Pra mim tá todo mundo doido. E isso aqui tá se encaminhando, igual eu falei, pro Kuminga pegar a qualificatória, igual o Cam Thomas fez, jogar esse ano lá e sair de graça na próxima off-season negociando um contrato com outro time. Porque vão ter times dispostos a pegar o Kuminga como free agent. Né? Já saiu aí que na próxima off-season vão ter pelo menos uns 10 times com espaço no cap pra pagar o Kuminga. Então, acho que tudo tá caminhando pra isso. E, cara, inacreditável, mano. Assim, o Kuminga, cara, o Kuminga ele tá sendo muito mal assessorado, velho. Eu sei que os caras têm que pensar no melhor pro Kuminga, em termos de salário, tem que, né, tentar pegar o máximo de dinheiro possível. Eu entendo, mas, mano, em que mundo esses caras estão vivendo? Quem que eles acham que é o Kuminga, velho? O Kuminga não fez nada na NBA. Nada. O Cam Thomas, assim, nenhum dos dois merece 30 milhões por ano, tá? Nenhum dos dois. Mas o Cam Thomas, ele fez muito mais por merecer um contrato desse do que o Kuminga. E o Cam Thomas não pegou esse contrato. O Josh Giddey fez muito mais pra receber 30 milhões por ano do que o Kuminga.
Então, por que querelhos o Kuminga tá achando que vale mais do que esses dois? Ele não vale mais. Ele tem mais potencial do que o Cam Thomas? Eu acho que sim, porque o Kuminga ele é muito mais atlético, defensivamente ele é muito melhor, né? Mas hoje, se eu tenho que escolher um só pro meu time, eu pego o Cam Thomas. Então o Kuminga ele não tá à frente desses caras. Não tá. Não tá. Mas ele ou os agentes dele acham que o Kuminga tá no patamar absurdo, coisa que ele não tá. Mano, essa oferta aqui, mano, 82, 3 anos com player option, isso aqui é uma loucura, mano. Isso aqui é uma loucura. E o Wars tá maluco também de não ter trocado, mano. Cara, todo mundo doido nessa novela. Tá todo mundo doido. Mas enfim, informação sobre o Kuminga é essa. Comenta aí, cara. Comenta aí o que você acha que vai acontecer com ele, qual que você acha que vai ser o futuro dele. É igual eu falei, mano. Pra mim, ele vai acabar pegando a qualificatória e vai sair de graça a temporada que vem. A menos que apareça alguém na trade deadline com uma proposta boa que faça o Warriors aceitar. Agora, será que vai aparecer alguém com uma oferta melhor do que essa do Kings, Malik Monk primeira rodada? Não sei, acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro. E vamos agora, né, pro principal conteúdo do programa de hoje, que é a minha prévia para os times da divisão do Atlântico, né? E quais times são esses? Esses 5 aqui, ó. Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Vamos aqui falar um pouquinho sobre cada um desses times, falar sobre as minhas expectativas, sobre o que eu acho desses times para a temporada. E vamos lá, vamos aqui por ordem, começando com o Boston Celtics, que nessa off-season passou por um desmanche, né? A lesão do Tatum acabou desencadeando o desmanche do time. Porzingis saiu, Holiday saiu, Cornet saiu, o Horford também deve sair, basicamente certo que ele vai para o Golden State. Então o Celtics perdeu muitas peças e as reposições não foram do mesmo nível, longe disso, né? Perdeu Porzingis, trouxe guards a Boucher, que não estão no mesmo nível do Porzingis. Perdeu Holiday, trouxe Anthony Simons, trouxe Josh Minot, que não estão no mesmo nível, né? Então, é um time que vai ser bem mais fraco do que foi nos últimos anos, isso é muito óbvio, até porque o Tatum, né, vai perder a maior parte da temporada, se não é que vai perder toda a temporada. Então a gente deve ver sim um Celtics fora da disputa por vaga direta nos playoffs. Acho que o Celtics pode chegar no playoff, mas não com vaga direta. Acho que o Celtics vai ser um time de play-in, vai ser um time ali de seed 7, seed 8, tá? Talvez, seed 7, seed 8, acho que vai ficar nesse range. Deve ali ficar entre 38, 40 vitórias. E aí, estando no play-in, pode ser que o time conquiste a vaga e dispute uma primeira rodada, mas sem muita pretensão, né? Acho que o Celtics vai ser um ano de transição. É um time que tem alguns buracos, né? A defesa de perímetro sem Holiday me preocupa bastante, né? Vai ter Derrick White, vai ter Jaylen Brown ali, que são ótimos defensores de perímetro, mas, mano, o Holiday fazia uma diferença muito grande. Muito grande. Então a defesa de perímetro eu acho que vai ser bem pior do que foi ano passado e do que foi nos últimos anos. Não só pela ausência do Holiday, mas também pela ausência do Tatum, que é um defensor absurdo. E o garrafão vai estar bem enfraquecido. Apesar de eu gostar dessa rotação com Boucher, com Garza, com o próprio Ketá, mano, é uma rotação meio, né? A menos que o Ketá dê um salto de evolução brutal,
o garrafão do Celtics vai ser um ponto frágil nesse time, né? E tem também a questão do Jaylen Brown. Será que o Celtics vai manter o Jaylen Brown a temporada inteira? Será que depois ali do All-Star, o Celtics não vai, né, sentar o Jaylen Brown ali pra, sei lá, talvez tancar no pós-All-Star? Eu não, sinceramente, eu não consigo ver um Celtics querendo competir esse ano, entendeu? Eu não acho que o Celtics vai tancar o ano inteiro, eu acho que o Celtics vai começar a temporada jogando e tentando ganhar, vai conquistar algumas vitórias, porque apesar das perdas e da lesão do Tatum, ainda tem jogadores muito bons, né? Derrick White, você tem Peyton Pritchard, você tem Jaylen Brown, você tem Anthony Simons, você tem Sam Hauser, você tem Tillman, Jordan Walsh, Sharman, Torrey Craig, Josh Minot, né, o próprio Boucher, Garza, Quetá, enfim. Ainda é um time bom, ainda é um bom técnico, que é o Mazzulla. Inclusive, muito curioso para ver como que o Mazzulla vai se sair nesse ano. Né, vai ser o primeiro ano onde ele não vai ter um dos 3 melhores elencos na mão para trabalhar. Né? Em todos os anos dele, desde que ele assumiu o Celtics, ele sempre teve um elenco top 3, top 4 para trabalhar. Nesse ano ele não vai ter. Então eu tô bem curioso para ver o que o Mazzulla vai fazer. Mas independente da qualidade dos jogadores e do técnico que é bom, mano, acho que o Celtics não vai ter o tesão, entendeu? Acho que o Celtics vai entrar na temporada sabendo que, velho, é um ano de transição, o negócio é 2026, né? Então, acho que o Celtics vai ser isso, cara. Um time de 38, 40 vitórias, vai pegar uma seed 7, seed 8 e, dependendo do confronto que pegar no play-in, pode ser que dispute uma primeira rodada, mas acho que o teto máximo é uma primeira rodada. Máximo, sacou? Eu não vejo o Celtics indo muito além disso, tá? Na sequência, Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, acho que não tem nem o que estender muito aqui. O Brooklyn vai ser um dos piores times da temporada. Deve ter uma das 5 piores campanhas da temporada. É um time que vai ter ali um Michael Porter Jr. entregando seus 23, 24 pontos de média, até porque ele vai ser disparado o melhor jogador desse ataque, então ele vai ter muito volume, vai ter muito arremesso, então ele deve ter uma média de pontos muito alta. Deve ter um Cam Thomas, né, pontuando bastante também, até porque ele precisa se valorizar, porque ele vai ser agente livre e restrito, né, e o Brooklyn não deve renovar com ele. Então ele vai querer um contrato bom em outro time, então ele precisa se valorizar, então o Cam Thomas deve tentar de tudo para ter uma boa temporada. Vai ter ali um Terrence Mann que pode ajudar na defesa, um próprio Highsmith que pode ajudar na defesa também, são 2 caras que chegaram no time por meio de troca. E vai ter a molecada, né? Egor Deming, Wolf, Saraf, Traoré, Drake Powell, vai ter a molecada ali querendo mostrar serviço. Mas, mano, é muito moleque. É um time com 0 experiência, é um time que simplesmente não tem idade, não tem qualidade pra brigar por nada. É um time que vai perder muito jogo, mas eu acho que vai ser um time que vai entregar um basquete digno. Até porque o Jordi Fernandes é um ótimo técnico. Então, mesmo com o material humano, né, tão cru, né, eu acho que ele vai conseguir fazer esse time jogar minimamente bem, mas vai bater no teto da falta de qualidade, da falta de experiência. Então é um time que deve acumular muita derrota, sendo otimista. Talvez o time pegue umas 19, 20 vitórias, sendo bem otimista, mas vai ter uma das 3 piores campanhas da conferência e, no geral, deve ficar com uma das 5, 6 piores campanhas também. Então, acho que o Brooklyn vai ser por aí. Time de tanque, vai perder muito jogo, mas vai ter aquele jogo aleatório contra um Denver Nuggets, onde o Brooklyn vai jogar bem pra caramba. Vai ter ali um jogo aleatório contra um Cleveland Cavaliers, né, jogando em Nova York, onde o Brooklyn vai arrumar uma vitória. O Brooklyn vai ter essas noites.
Vai ter ali o Michael Porter metendo 45 pontos num jogo aleatório numa terça-feira à noite, né? Vai ter um Cam Thomas engatando uns 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos de 50 pontos. Essas coisas vão acontecer. Mas vai ser algo muito pontual, né? E o foco tem que ser desenvolver essa molecada. É desenvolver Traoré, é desenvolver Ben Saraf, é desenvolver Agor Deming, Drake Powell, né, o próprio Danny Wolfe. É desenvolver essa molecada, lapidar todo mundo e aos poucos construindo esse time por meio de draft, por meio, né, de boas escolhas. Acho que é isso. Permanecendo em Nova York, mas agora falando de um time que aí sim vai brigar legal. New York Knicks, né? O Knicks mano, não tem pra onde correr. É brigar por final de conferência, planteando uma final da NBA. Né, o Knicks fez uma excelente off-season, né, conseguiu ali ótimas adições, Jordan Clarkson, Malcolm Brogdon, os dois chegando pelo mínimo, né, pegou Yabusele saindo de um ótimo ano em Filadélfia, um cara que chega para agregar bastante, renovou com o Mikal Bridges, então o quinteto do ano passado, que foi muito bem, vai ser mantido, Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal, OG, Towns. Vai ter um novo técnico no Mike Brown, um técnico, na minha opinião, melhor do que o Thibodeau. Então a gente deve ver um Knicks jogando de uma forma diferente, tendo mais profundidade de elenco, que foi o que faltou para esse time nas últimas temporadas. O Knicks finalmente vai poder rodar 8, 9 jogadores num playoff, né? Coisa que nos últimos anos não conseguiu. Então a expectativa é de ver um Knicks muito melhor do que nos últimos anos, é de ver um Knicks brigando forte para estar na final da NBA. Para mim é o favoritaço no leste, juntamente do Cavs e do Orlando Magic, mas eu ainda acho que o Knicks está um degrau acima desses dois. E, mano, é um time que tem que sonhar alto, mano. Com o elenco que tem, o Knicks tem a obrigação de ter a final da NBA como seu grande objetivo. É um time que deve passar tranquilamente das 60 vitórias. Vai me surpreender muito se esse time ficar abaixo das 60 vitórias. E o foco é a final da NBA. Tá? Então o Knicks é um time que eu tenho altas expectativas. E eu acho que o Knicks vai cumprir. Vai cumprir a expectativa porque é um time muito sólido, cara. É um quinteto titular que tá entre os melhores da NBA. E é um banco que, na minha opinião, vai brigar para ser um dos melhores dessa temporada também. Com um técnico que já foi Coach of the Year, né? Então, acho que o Knicks tem tudo, cara. Tem tudo para ter um ano muito bom. Diferente do próximo time aqui, né? Que é o nosso querido Philadelphia. Aí é difícil ser otimista, né? Aí é complicado. Né? Filadélfia não teve nenhuma adição muito relevante. A melhor adição que eles tiveram foi o Edicombe vindo do draft, que é uma ótima adição. É um jogador que tem um potencial muito interessante. Mas de resto, cara, renovou com Kyle Lowry, renovou com Eric Gordon. E é isso. Embiid e Paul George devem ficar fora do training camp e provavelmente não vão jogar na primeira semana da NBA, talvez não joguem nem nas primeiras semanas da temporada. Não existe previsão para o retorno dos dois, o que já compromete muito a temporada dos Sixers. Não se sabe sobre a situação do McCain também, se ele vai voltar já na primeira semana, se ele vai jogar na abertura da temporada. Então é um time, velho, que não dá pra você... Você não pode ser otimista com esse Philadelphia. O Philadelphia não te permite ser otimista, sabe? Não tem como. Como é que eu vou acreditar que esse Sixers vai brigar por mando de quadra? Como é que eu vou acreditar que esse Sixers vai brigar por vaga direta no playoff? Não tem como. Porque é um time que depende 100% da saúde de 2 jogadores que não conseguem ficar saudáveis. Você depender
da saúde de Paul George e Embiid em 2025 é uma loucura. E o Sixers depende disso, né? Então, mano, cara, assim, imaginando um cenário realista, onde o Embiid e o Paul George joguem ali, sei lá, uns 45, 50 jogos, um cenário onde o Maxey consiga ficar saudável, onde o Edcombe tenha um bom ano de calor, onde o McCain volte bem de lesão, cara, eu vejo um Sixers pegando uma seed 9, 10, pegando ali suas 36, 37 vitórias e indo pro play-in. E vou te falar, isso é sendo otimista, tá? Eu falei que eu tô sendo realista, mas parando pra pensar, botar os Sixers como seed 9, seed 10 é ser otimista pra caralho. Imaginar Paul George e Embiid jogando cada um ali 50 jogos é ser otimista pra caralho, tá? Então, cara, é isso, mano. Seed 9, 10 e mais um ano de mediocridade em Filadélfia. Acho que é isso. Sinceramente, eu não consigo colocar os Sixers além disso aqui. Pra mim é um time que não me passa nenhuma confiança. E é isso. É isso. Desculpa a torcida dos Sixers, mas eu não consigo acreditar nesse time. Né? A minha última ficha de confiança no Sixers eu gastei temporada passada. E deu no que deu. Então, não consigo confiar nesse time, assim como, para encerrar, eu não consigo confiar, não consigo me empolgar com esse Toronto Raptors. É um time que tem sim talento no elenco. Você tem ali Scottie Barnes, você tem Brandon Ingram, você tem Quickley, você tem RJ Barrett, você tem Grady Dick indo né, para mais um ano. Você tem Jacoby Walter, você tem Agbaji, você tem agora o Colin Moran Boyles vindo do draft, né? Você tem o Rajakovic, que é um bom técnico, mas, cara, é um time que não me passa... Realmente eu não me empolgo, cara, com esse Toronto. Não me empolgo. É um time que não tem uma identidade ainda. É um time que tem uma vibe meio Frankenstein. É um time que na off-season perdeu o Boucher, renovou com o Jakob Poeltl por 4 anos, uma renovação que eu achei bizonha. Pegou o Mamoukelashvili num contrato de 2 anos também, que eu também não entendi. Podia ter pego por 1 ano só, mas 2 anos pro Mamoukelashvili. E é um time que vai depender muito da saúde, né, do Barnes, do Quickley, do Ingram. E... principalmente em relação a Quickley e Ingram, eu não consigo confiar na saúde desses dois caras, mano. Sendo bem sincero. Então é um time que não me empolga, não me passa muita confiança. E é um time que hoje eu consigo ver nesse leste, cara, pelo menos uns 11 times melhores, cara. Pelo menos uns 11, ó, vamos lá. Knicks, Cavs e Magic, obviamente, muito melhores. Detroit, muito melhor. Atlanta, muito melhor. Então só aqui você tem Knicks, Orlando, Cavs, Atlanta, Detroit. Pra mim o Celtics é melhor. Pra mim o Indiana sem Haliburton e Miles Turner é um time que me passa mais confiança. Eu confio mais no Miami Heat do que no Toronto Raptors. Prefiro o time do Bucks também. Quem mais? Chicago. Eu prefiro o Chicago. O Philadelphia, minimamente saudável, pra mim é mais time também. Então, cara, é um time que, no melhor dos mundos aqui, velho, eu vejo brigando por uma seed 10, mas com o mais provável sendo uma seed 11 com suas 33, 34 vitórias. Posso estar subestimando, posso estar sendo injusto, mas é o meu sentimento real com esse Raptors, cara. Eu não consigo me empolgar com esse time, velho.
Não consigo me empolgar. A menos que role uma troca de impacto na trade deadline, eu não vejo esse Raptors brigando pra algo muito além disso, não. Sinceramente. Tá? Então, é isso. Sobre a divisão do Atlântico, é isso. Essas são as minhas previsões para os integrantes da divisão do Atlântico. Amanhã vou trazer mais uma divisão para ser analisada. Inclusive, comentem aí qual a próxima divisão vocês querem que eu analise. Essa semana inteira vai ser dedicada a essas prévias das divisões, então, né, já fiquem cientes disso. E é isso, mano. Comenta aí se você concorda ou discorda das minhas análises. Fica à vontade. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí o conteúdo, que é sempre importante. Obrigado a todos pela audiência nessa segunda-feira. Não se esqueçam de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para dar uma moral. E valeu, mano. Valeu de coração, um abraço, beijo pra vocês e tchau.